Então, boa tarde, senadores, senadoras, deputados e deputadas. Eu posso afirmar aqui para vocês que foi uma grande satisfação participar da Comissão Mista Permanente para Migrações Internacionais e Refugiados, CEMIR, como presidente. Estar ao lado da vice-presidenta Bruna Furlan. É bom que se diga que a presidenta era a Bruna Furlan. Eu só assumi porque ela teve bebê, daí ela pediu licença e eu assumi como presidente. Então, eu não vou ter a honra que tu vai ter de ser votado aqui por nós todos. Eu fui colocado no posto no momento que a nossa querida Bruna Furlan teve o bebê. Mas estar ao lado da vice-presidente Bruna Furlan e do relator Túlio Cadelli, em parceria com a senadora Mara Gabrilli, foi muito bom. Infelizmente, a pandemia que nos prejudicou para o trabalho que gostaríamos de fazer com mais amplitude, né, Túlio? Agradeço também a todos os funcionários da comissão, em nome do secretário Ricardo Moreira Maia. A Comissão Mista Permanente para Migrações Internacionais e Refugiados tem como objetivo acompanhar, monitorar, fiscalizar, de modo contínuo, as questões afetas aos movimentos migratórios nas fronteiras do Brasil e os direitos dos refugiados. O Brasil registrou uma queda de 88,3% no número de refugiados em 2021, quando comparado ao ano anterior. Segundo dados do Comitê Nacional para Refugiados, CONARE, em 2020 foram registrados 26.653. Em 2021, 3.093 refugiados. Ao todo, 54 mil refugiados foram reconhecidos pelo comitê e cerca de 21 mil tiveram registros indeferidos. Até o momento, o país tem refugiados de 77 nacionalidades, com a Venezuela em primeiro lugar, representando 90,82% dos totais de casos. O número elevado em 2020 ocorreu em razão do fluxo de imigrantes da Venezuela durante a grave e generalizada crise humanitária reconhecida pelo CONARE. Já a Síria ocupa o segundo lugar, com 3,91%, e a República Democrática do Congo, o terceiro, com 1,22%. Não podemos deixar de enfatizar que, mesmo diante desse processo tão desafiador de conflitos, perseguições, pobreza, escassez de mão de obra, mudanças demográficas, o racismo atinge o processo migratório e os negros são os mais penalizados. Não podemos permitir que a xenofobia, o preconceito, o racismo transcendam o direito de proteção igualitária para qualquer ser humano, como reza a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um dos exemplos mais terríveis é a guerra, queremos ou não, um dos exemplos mais terríveis é a guerra na Ucrânia, onde imigrantes negros relataram nas redes sociais, e chegou a nós também, sendo alvo de racismo e barrados em trens e ônibus ao tentar fugir daquele país devido à guerra. Guardas que fazem barreiras humanas os mandam para o final da fila ou até mesmo intimidam com arma de fogo nas regiões fronteiriças, barrando a circulação de negros e negras. A própria União Africana, organização que reúne os 54 países do continente, condenou publicamente o tratamento que, conforme relatos compartilhados, vem sendo dispensado aos cidadãos de países africanos que estão na Ucrânia. Precisamos ter um olhar pontual para a população negra no Brasil e no mundo, pois o racismo ainda persiste. Implantar a Convenção Interamericana contra o Racismo, o Estatuto da Igualdade Racial e aprovar propostas como a abordagem dos agentes públicos e privados é um dos caminhos aqui no Brasil. Claro que a política de cota é fundamental
E, por isso, ela se mostra como um sucesso absoluto no longo desses primeiros 10 anos. Entendo eu que vai avançar muito mais. Durante a nossa presidência, mesmo com os desafios da pandemia, que dificultou o funcionamento das comissões, inclusive da CEMIR, aprovamos 12 requerimentos que contribuíram para a realização de 4 audiências públicas, que trataram de diversos temas como, por exemplo, a situação dos brasileiros no exterior, a condição dos migrantes e refugiados no Brasil, o Cais do Valongo, que se tornou, baseado naquela audiência pública, uma lei aprovada nas 2 casas. Sendo patrimônio mundial da humanidade, a crise migratória internacional, sobre a situação internacional dos migrantes e refugiados, sob a ótica da perspectiva dos direitos humanos. Efetuamos 2 diligências, uma em Recife e outra em Roraima, em que o nosso querido relator, que vai assumir a presidência, foi quem dirigiu. Nas visitas, né, Túlio? Nas visitas a Recife, Túlio, que foi representando a comissão, Boa Vista e Pacaraima, foi debatido a municipalização. Na visita a Roraima, a condição das fronteiras e as migrações indígenas. Eu quero aqui, mais uma vez, elogiar o trabalho do deputado Túlio, que foi o relator que conduziu essas audiências. Na audiência conjunta com a CDH, a revalidação dos diplomas e as pessoas com deficiência. E na visita a Recife, o tema do trabalho. Atuamos também no projeto, quando eu digo atuamos, não é eu, é nós, relator, vice, a própria Bruna, a Mara, atuamos também, e todos os deputados que deram o aval para que esse trabalho, e senadores, né, e senadoras, que deram o aval para esse trabalho. Atuamos também no projeto de lei orçamentária anual de 2022, com a indicação de ações de proteção social especial, de promoção e defesa dos direitos humanos para todos, de estruturação de rede, de serviço de sistema único de assistência social, de acolhimento humanitário e interiorização de migrantes em situação de vulnerabilidade e fortalecimento do controle de fronteiras. Em pouco tempo de funcionamento da comissão, ouvimos autoridades governamentais, imigrantes, refugiados, acadêmicos, religiosos, sociedade civil, militares, membros do sistema de justiça, juízes, promotores, defensoria pública e tantos outros. Escutar, impulsionar e implantar política para aqueles que buscam o Brasil como sua casa precisa ser uma das missões mais nobres dessa comissão. Todas as informações relatadas estão compiladas no relatório elaborado pelo competente deputado Túlio Gadelha. Termino que não é um balanço, é um bate-papo aqui com vocês sobre um pouco do nosso trabalho, nosso, de todos nós, né? Dizendo como diz o Papa Francisco: somos todos imigrantes, ninguém tem moradia fixa nesta terra.